nós podemos começar, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Cora a oportunidade, né, de trazer o Dr. Sérgio Buchalles, né, que é responsável pelo ambulatório de distúrbio do metabolismo mineral e ósseo na doença renal crônica na Fundação ProRenal, e é nefrologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e é professor adjunto do curso de medicina da UFPR. Que vai nos falar sobre a atualização da doença mineral óssea no doente renal crônico, com foco no hiperparatiroidismo secundário. Doutor Sérgio, por favor. Muito obrigado, Denise. Te agradeço aí pelas palavras, né, pelo convite, né, que foi feito em nome da Sociedade Catarinense de Nefrologia e, né, numa parceria também com a Sociedade Gaúcha de Nefrologia e com o apoio da COORD, né, os funcionários todos, né, todo o pessoal da COORD que deu também o apoio para que esse evento acontecesse, né, obviamente pautado no interesse, né, dos nossos colegas aqui de Santa Catarina, principalmente, né, no Rio Grande do Sul. Eu vou começar a compartilhar, então, aqui a minha tela, né, só um minutinho, gente, que ela estava compartilhada, mas eu acabei precisando, né, descompartilhá-la, né. Vocês estão vendo bem, não? Sim. Perfeito, perfeito. Então, novamente, quero agradecer a todos, né, também a presença de todo mundo hoje à noite. Está todo mundo já cansado, né, em final de ano e com muitos eventos, né, científicos, técnicos também, feitos à distância, né, acho que isso é um ponto bom, né, que a pandemia nos trouxe aí, né, essa hipertrofia dos veículos de comunicação à distância, e a gente espera que em breve aí possamos fazer eventos como esses pessoalmente, né, com todo mundo junto. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a atualização de estudos do metabolismo mineral e ósseo no paciente com doença renal crônica, focando no hiperparatiroidismo secundário, claro, mas eu vou discorrer sobre as diversas variáveis, né, que acabam impactando no controle metabólico, né, dessa população com doença renal crônica, e, obviamente, né, naquelas particularidades que o hiperparatiroidismo pode provocar, pode promover na população com doença renal crônica. Esses são os meus conflitos de interesse, né, para hoje à noite. Então, nossos objetivos, né, são fazer uma apresentação breve sobre as desordens, né, os distúrbios do metabolismo mineral e ósseo do paciente com doença renal crônica, e deixar claro, né, por que a gente tem que estudar, né, tem que conhecer essa entidade, tem que tentar se aprofundar no conhecimento, né, disponível a respeito dessa condição de saúde, falar um pouquinho dessa fisiopatologia atual do hiperparatiroidismo secundário, no ambiente da doença renal crônica, como é que a gente avalia esses pacientes, e por fim, as diretrizes de manejo clínico do hiperparatiroidismo secundário, coincidentemente, né, a nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia, através do Jornal Brasileiro de Nefrologia, e com todo o apoio do Departamento de Metabolismo Mineral e Ósseo do paciente com doença renal crônica, da SBN, conseguiu, então, por fim, né, antes que o ano virasse, e está sendo lançada hoje a diretriz de atualização. Não sei se os colegas já tiveram acesso à diretriz nova. Ela traz atualizações interessantes. Nós vamos passar por alguns tópicos, né, durante a apresentação, para poder ressaltar ali quais são os principais pontos ligados àquilo que a gente vai discutir essa noite. Por fim, claro, falar um pouquinho de terapia cirúrgica, né, do hiperparatiroidismo, a paratiroidectomia e as conclusões finais. Então, essa necessidade, né, de, quando a gente encontra um paciente com doença renal crônica, de estadiá-lo, né, sob diversos pontos de vista, baseado em taxa de filtração glomerular, baseado em excreção urinária de albumina, é importante, né, eu acho que todo mundo tem isso já em mente, e isso principalmente acontece porque essa necessidade, né, porque muitas das complicações da doença renal crônica emergem ali a partir do estágio 3A para 3B, e é o momento em que muitas das complicações do metabolismo mineral e ósseo também
começam a ficar mais nítidas, né? Começam a se tornar mais significativas ou mesmo iniciam o seu desenvolvimento, né? E a prevalência dessas alterações é muito elevada, né? Em especial nos estágios mais avançados de doença renal crônica, mas eu quero já deixar aqui, né, uma sinalização inicial de que a gente deve ativamente buscar essas alterações de metabolismo mineral já a partir do estágio 3A para 3B. Muito bem, essa ideia, né, essa noção de que as alterações de metabolismo mineral e ósseo, elas se encontram intimamente relacionadas com a doença renal crônica, né, nos seus diversos estágios de evolução, ela já acontece aí há muitas décadas, né? Então, que as deformidades ósseas, a miocardiopatia e os fenômenos de calcificação vascular podem acompanhar e acompanham frequentemente o paciente com doença renal crônica. Isso passou a ficar mais claro com o advento da terapia dialítica para pacientes com doença renal crônica avançada. Então, nas décadas de 50, lá do século passado, né, já tem aí 70 anos, que essas publicações pioneiras foram realizadas, né, acabaram sendo destacadas, e que mostravam que, chamando a atenção, né, para essa problemática da osteodistrofia renal no ambiente da doença renal crônica avançada, numa doença renal crônica já de duração aumentada, graças ao advento da terapia renal substitutiva e na forma de hemodiálise. Nós tivemos um hiato depois da sequência, em que essas alterações de metabolismo mineral passaram a ser menos estudadas, talvez menos valorizadas, seja o termo melhor, e a partir dos anos 2000, passaram a também emergir alguns estudos que mostravam que alterações de cálcio, de fósforo, elevações de paratormônio, né, que tinham uma íntima relação com mortalidade em pacientes dialíticos, que os fenômenos de calcificação vascular, eles passaram a ser vistos de uma forma mais apropriada, né, de uma forma mais profundamente estudada, mesmo em pacientes jovens em terapia renal substitutiva, né, então chamando a atenção para o fato de que idade, né, passa a não ser um fator principal na emergência dessas desordens do metabolismo mineral nessa população, mas a perda de função renal passando a ser aí o principal fator envolvido. E não só problemas, né, mas também algumas soluções passaram a ser observadas, a ser estudadas, de que determinados tipos de quelantes de fósforo, por exemplo, poderiam determinar um abrandamento em morbimortalidade ou em processo de calcificação vascular. Muito bem, então, até por volta aí do ano 2005, 2006, tudo aquilo que dizia a respeito às alterações de metabolismo mineral e ósseo e a osteodistrofia renal, né, nesses pacientes com doença renal crônica, recebiam essa terminologia, né, osteodistrofia renal. Foi a partir aí de 2006, 2007, que nós passamos a modificar um pouco essa terminologia, e a osteodistrofia renal passou a ser conhecida como distúrbios ou desordens do metabolismo mineral e ósseo no paciente com doença renal crônica. Hoje, reconhecidamente como uma síndrome, né, uma síndrome que reúne alterações tríplices, né? Então, a primeira alteração dessa tríade, né, as alterações laboratoriais, né, que são verificadas, aquelas que a gente tradicionalmente observa, com tendência à queda na calcemia, tendência à elevação de fósforo, hipovitaminose D, que é muito prevalente nessa população com doença renal crônica, e elevações variáveis dos valores de paratormônio. É claro que outras alterações também se desenvolvem nesse ambiente, algumas até mais precoces, né, mas que a gente acaba não conseguindo monitorar no dia a dia, que são a redução na produção do calcitriol, o aumento de FGF23, por vezes exponencial, né, em relação aos aumentos de paratormônio, e aquilo que provavelmente seja a emergência, né, o ponto de início dessas desordens do metabolismo mineral, que é a deficiência de cloto. Obviamente, a essas alterações de metabolismo mineral, em suas variáveis laboratoriais, se somam as alterações cardiocirculatórias. Então, os fenômenos de calcificação vascular e miocardiopatia, que são muito frequentes na população com doença renal crônica, em especial nos estágios mais avançados, e que são em muito potencializados pelas desordens do metabolismo mineral. E, por fim, aquilo que hoje a gente conceitua como a osteodistrofia renal,
que são aquelas alterações próprias do tecido ósseo que se desenvolve nesse ambiente da doença renal, né? Alterações de volume ósseo, alterações de remodelação, a massa óssea, então, né, a mineralização óssea que pode estar comprometida nesse ambiente. E essas alterações todas em conjunto, obviamente, aumentam muito o risco de fraturas, de fragilidade, de eventos cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas e principalmente por causas cardiovasculares. Se a gente for tentar reunir essas alterações todas numa entidade única, por exemplo, nitidamente fica claro, né, de que o hiperparatireoidismo secundário ele trafega bem, né, por todas essas nuances, né, essas variáveis todas ligadas às desordens do metabolismo mineral. Em menor ou maior intensidade, a gente consegue encaixar o hiperparatireoidismo dentro dessas alterações todas, né? Então, por que a gente tem que estudar, conhecer o hiperparatireoidismo secundário? Então, esse aqui é um banco de dados de um trabalho espanhol publicado há alguns anos atrás, que ele mostra basicamente que durante o avançar dos estágios da doença renal crônica, a prevalência de pacientes que desenvolvem valores de paratormônio progressivamente maiores, ela é significativa, né? Em especial nos estágios mais avançados da doença renal crônica, como a setinha está mostrando, né? Pacientes com taxa de filtração abaixo de 15 tem uma prevalência muito significativa de pacientes que têm valores de paratormônio acima de 100, de 150, de 200 picogramas por ml. E aqui é interessante que a gente consegue olhar nesse estudo mais ou menos como é que se comportam as variáveis do metabolismo mineral. Então, fica claro de que há uma progressiva redução nos valores de calcitriol ao longo dos estágios, né, que estão ali em azul. Os valores de 25 vitamina D são muito variáveis, isso aqui depende, né, de uma série de circunstâncias, e inclusive se o paciente está fazendo reposição de vitamina D no momento de avaliação. É interessante porque a calcemia ela se mantém mais ou menos estável ao longo dos diversos estágios, e o fósforo, a gente vai ter problema com fósforo lá nas fases finais de evolução de doença renal crônica. Então, claro, as expensas, né, de incremento progressivo nos valores de paratormônio, o balanço de cálcio e de fósforo é mantido em valores mais ou menos estáveis. A gente tem acesso a poucos dados, né, de como é que se comporta o metabolismo mineral e ósseo na população aqui na América Latina, né? Mas há alguns estudos publicados, né? Esse é um estudo publicado já há 10 anos, mas que foi bastante importante na época, ele traz informações valiosas até hoje, o estudo CORES, né? Que avaliou pacientes em terapia renal substitutiva, em hemodiálise, em diversos países da América Latina, incluindo o Brasil, e ele mostrou que a prevalência de pacientes com valores de paratormônio acima de 500, de 600 ou de 800, ela é significativa, né, por volta de 15% naquela época. Já os dados do DOPS, né, que é um estudo também internacional, que pega a população norte-americana, a população europeia, da Austrália e do Japão, mostra que a prevalência do hiperparatireoidismo secundário vem progressivamente se elevando, né, tanto na Europa, quanto na Austrália, Nova Zelândia e na América do Norte, né, principalmente puxado pelos Estados Unidos, né, e isso não vale para o Japão, né, o Japão tem uma diretriz de metabolismo mineral e óssea própria deles, né, eles não toleram lá níveis elevados de PTH, pacientes com 500, 600 de PTH já estão indo para a paratireoidectomia, então a prevalência de hiperpara naquela região é muito mais branda, né, e esse aumento progressivo na prevalência de pacientes com PTH mais alto no mundo todo, provavelmente se deve também à flexibilização dos valores de paratormônio que passaram a ser aceitáveis nessa população, né, uma vez que as diretrizes do CADIGO, né, de 2009 e depois atualizadas em 2017, passaram a ser seguidas aí por um grande segmento populacional, né, por muitos experts, por muitos colegas no mundo todo. No Brasil, a gente tem uma estimativa, né, por dados do nosso Censo Brasileiro de Nefrologia, de que aproximadamente 18% da população em diálise tem valores de PTH acima de 600, né, persistentemente acima de 600, o que dá uma ideia de mais ou menos 26 mil pacientes em diálise com PTH elevado, ou seja, né, acima de 600 picogramas por ml. Quer dizer, é um contingente populacional grande, né, se a gente for olhar
isso numericamente, né? O hiperparatiroidismo secundário, ele tem uma íntima relação com mortalidade, né? Então, esses estudos publicados há alguns anos atrás em bancos de dados norte-americanos trazem esse tipo de informação para nós, né? Valores de PTH persistentemente acima de 600 se associam com mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular, e o mesmo foi observado no estudo CORES, né? Em que a mortalidade por todas as causas e cardiovascular, ajustada para variáveis ou não mesmo com dados brutos, né? Ficou claro de que, em relação a valores mais baixos de PTH, qualquer valor acima de 500 no estudo trazia consigo aí um risco maior de mortalidade. Muito bem, para lembrar um pouquinho lá da fisiopatologia do hiperparatiroidismo secundário, nesse ambiente da doença renal crônica, obviamente, há mecanismos complexos, né, que envolvem essa condição. Então, na medida em que há um declínio progressivo da função renal, espera-se que ocorra um decréscimo progressivo nas produções do calstriol e, paralelamente, incrementos na fosfatemia. A queda no calstriol acaba contribuindo para a redução na calcemia, uma vez que a absorção entérica do cálcio diminui, e por processos físico-químicos, né, em combinação com o fósforo na circulação, também pode haver uma queda na calcemia. Obviamente, queda no cálcio, queda no calstriol, são estímulos, né, diretos para aumento de produção do PTH via a falta de interação desses elementos com seus receptores nas células principais das glândulas paratiroidianas. Porém, essa ideia, né, de que você precisa ter quedas na calcemia, incrementos na fosfatemia para estímulo para a paratireoide, né? Isso não é absolutamente 100% verdadeiro, né? Embora isso faça todo sentido, né? Quando a gente olha, por exemplo, estudos populacionais como esses, em que os pacientes nos diversos estágios de doença renal crônica já começam a incrementar os valores de PTH já nos estágios intermediários da doença, com taxas de filtração ainda relativamente bem preservadas, em momentos em que ainda não existe alteração de cálcio e de fósforo, né? Então, faz supor que outros elementos participem da gênese do hiperparatiroidismo secundário. É o que a gente hoje já sabe, né? Então, existem dois sistemas hormonais, né? Um deles o do sistema do PTH e o outro dessa fosfatonina, né? Que é o FGF23. O FGF23, produzido primariamente pelos osteócitos, né, como resultado de diversos estímulos distintos, mas principalmente por incremento no pool de fósforo. Então, aqui a gente costuma fazer uma analogia, né? Eu gosto de comentar que a relação do fósforo e do FGF23, a gente tem que lembrar da glicemia e da hemoglobina glicada, né? Eles têm uma relação que é mais ou menos semelhante, né? Então, quando você tem um balanço positivo de fósforo, na medida que o paciente perde função renal, você vai ter um aumento progressivo nos valores de FGF23 e também de paratormônio. Essas substâncias são fosfatúricas, né? Elas vão induzir um aumento na fração excretada de fósforo, e antes que a fosfatemia comece a se elevar, a gente já poderia buscar incrementos na fosfatúria, né? Que seriam medidas indiretas de um hiperparatiroidismo secundário em desenvolvimento, por incremento na produção do FGF23, principalmente nesses estágios iniciais. E é o que a gente vê em estudos clínicos, né? As elevações do FGF23, elas costumam anteceder os incrementos no PTH e, obviamente, também os incrementos na fosfatemia, né? Apenas lá nos estágios finais de evolução da DRC é que a gente vai ter pacientes acumulando fósforo e, obviamente, né, uma prevalência muito maior de pacientes com PTH elevado aqui nas colunas em amarelo e o FGF23 elevado nas colunas em azul. Então, inicialmente, parece ser o FGF23 aí o principal determinante, né? Eu achei esse trabalho bem bacana, bem interessante, eu trouxe para vocês verem, quem ainda não teve oportunidade de ter acesso a essa informação. Ao longo dos anos, né, vem se buscando, e parece fazer sentido, né, que nas paratireoides existam receptores para fósforo, né? Isso até hoje não foi documentado, né, mas parece que o fósforo tem sim uma participação indireta na gênese do hiperparatiroidismo secundário nesse ambiente da doença renal crônica, né? Quando você tem cenários de função renal normal
e equilíbrios entre calcemia e fosfatemia, é o cálcio que comanda, né, o controle do receptor sensível ao cálcio. Né? Nessas condições, há um equilíbrio, né, entre o cálcio sérico e a maneira como o sensor de cálcio percebe a calcemia. Né? O receptor permanece, então, nessa conformação espacial fechada e não há um estímulo significativo para a produção do PTH. Porém, no ambiente de doença renal crônica, em que há uma tendência para queda no cálcio e acúmulo de fósforo, parece que é o fósforo que é o principal elemento que vai comandar a sensibilidade do receptor sensível ao cálcio, modulando as suas respostas de incremento de produção de PTH. Então, tornando o receptor sensível ao cálcio ele percebe com mais dificuldade a calcemia normal que o paciente desenvolve, que o paciente tem, e isso é um estímulo para incrementos progressivos na produção do PTH. Então, bem interessante, né, no ambiente da uremia, o próprio fósforo sérico comandando o receptor sensível ao cálcio. Claro, né, quando a gente junta essas informações todas, né, e a gente, então, tem uma visão mais completa do processo, né, passa a entender a importância, então, da fosfatemia, a importância do FGF23, a importância das formas tanto ativa quanto nutricional da vitamina D, que a gente sabe que tem um impacto também na gênese do hiperparatiroidismo secundário, em especial na doença renal crônica, nas suas formas intermediárias. Né? E além de redução na expressão de cálcio e de vitamina D nas células paratiroidianas, hoje nós sabemos que a redução na expressão de FGF23 do seu receptor e também do receptor cloto, né, que opera junto com o FGF, são determinantes para o agravamento do hiperparatiroidismo secundário. Então, aqui um gráfico de resumo, né, mostrando que ao longo da evolução da doença renal crônica, tudo aquilo que é bom vai declinando, então há uma tendência progressiva para a redução do calcitriol, há um incremento progressivo na produção do FGF23, né, o PTH depois, na curvinha em verde, né, ele acaba acompanhando o incremento progressivo do FGF, e só depois, né, que essas alterações todas já estão instaladas e já com uma força, com uma maior gravidade, é que a gente vai ter problemas com o fósforo, né, que vai se alterar lá nas fases finais de evolução de doença renal crônica. Vamos lembrar que o hiperparatiroidismo secundário, em especial nas formas intermediárias, ele é totalmente assintomático, então a gente tem que buscar ativamente essas alterações laboratoriais que vão se iniciar ali entre os estágios 3A e 3B. É apenas naquelas fases mais avançadas, né, de doença renal em estágio 5, 5D, 5 em diálise, que os pacientes vão ter dores ósseas, dores articulares, fraqueza muscular, prurido, né, por vezes terrível, as deformidades ósseas, né, associadas ao tumores marrom, fraturas e fragilidade, né, aparecem então naqueles casos mais graves, mais avançados. Nos estágios intermediários de doença renal crônica, para a gente poder estimar, né, ou pelo menos supor que o paciente tenha hiperparatiroidismo secundário, é quando você tem valores de paratormônio acima do limite superior do método. Né? O limite superior pode variar um pouquinho de laboratório para laboratório, mas em geral fica nessa faixa, né, entre 65 e 88 picogramas por ml de paratormônio. Para o paciente em diálise, claro, aí que a coisa muda um pouco, né? O diagnóstico atual de hiperparatiroidismo, ele está pautado em valores de paratormônio maiores do que 600 picogramas por ml. Há um comportamento variável de cálcio, fósforo, isso depende, obviamente, de uma série de variáveis, né? Então, variáveis tanto próprias do paciente, né, da sua remodelação óssea, da quantidade de cálcio que é oferecido no dialisato, por exemplo, do tipo de quelante de fósforo que o paciente recebe, se ele está em tratamento com análogos de vitamina D ou com calcimiméticos. Então, há uma variabilidade grande, né, do cálcio e do fósforo. A hipovitaminose B, que é frequente no ambiente da doença renal crônica, nos diversos estágios, né? E além da gente olhar para as variáveis do metabolismo mineral, hoje eu quero chamar a atenção para que a gente comece a olhar com um pouquinho mais de carinho para algumas outras variáveis, né? Eu não vou dizer que, obviamente, não faz sentido isso, né, que os pacientes, mesmo aqueles casos mais graves de hiperparatiroidismo secundário, submetam a procedimentos invasivos, como biópsia óssea, né? Tem procedimentos mais simples, como exames densitométricos, né, densitometria óssea,
e avaliações de score de calcificação vascular são interessantes, né, que sejam feitos nesses pacientes, né? A gente vai explorar um pouquinho agora essas ferramentas de investigação, né? Bom, esse foi uma das grandes mudanças de paradigma, né, que as diretrizes mais recentes, tanto as diretrizes internacionais do CADIGO, atualizadas em 2017, quanto a diretriz nossa, nacional, recém-lançada, trouxeram, né, de novidade na avaliação da doença óssea do paciente com doença renal crônica. Então, até o ano 2017, né, na última diretriz do CADIGO, não havia realmente uma recomendação formal para a realização de densitometria óssea nessa população, né? A ideia, na época, era de que a densitometria não operava como uma ferramenta poderosa discriminadora de risco de fratura nessa população, né? Agora, obviamente, surgiram informações novas na sequência, né? E embora a densitometria óssea ela avalie apenas um dos elementos ligados à resistência óssea, que é a densidade óssea, obviamente a densitometria não traz para nós informações sobre a microarquitetura, sobre a remodelação óssea e a mineralização, mas ela traz informações, né, sobre a densidade mineral óssea. Os diversos estudos nos quais as diretrizes se pautaram para passar a recomendar a densitometria como ferramenta de investigação são esses, né, que a gente está apresentando a vocês. São estudos que mostraram que nos diversos estágios de doença renal crônica, incluindo a terapia renal substitutiva, a densitometria óssea passou a ser valorizada como uma ferramenta importante de investigação, né? Passou a ser aceita, então, como preditora de risco de fratura e de fragilidade nessa população. E, obviamente, isso está recomendado também na nossa diretriz mais recente, né, de que pacientes em estágios 1 e 2 de doença renal crônica, eles devam ser submetidos à mesma rotina de avaliação densitométrica que a população em geral também recebe. E já a população com doença renal crônica em estágios intermediários até a população em diálise, recomenda-se que esses pacientes submetam a exame densitométrico se eles tiverem alterações de metabolismo mineral, né, nas variáveis do metabolismo mineral, ou tenham fatores de risco importantes para fratura de fragilidade, ou mesmo que eles já tenham no passado feito um exame densitométrico antes de desenvolvimento de doença renal crônica em estágios mais avançados, e que naquele momento tenha se identificado já um risco maior de fratura de fragilidade. A densitometria óssea deve ser feita sempre em 2 sítios, então a gente tradicionalmente estuda a coluna lombar e o colo do fêmur, mas é importante lembrar que os pacientes com doença renal crônica, em especial aqueles pacientes com DRC mais avançado em diálise, podem ter deformidades ósseas, né, na coluna. Isso é frequente na população idosa, né, que é a maioria absoluta hoje dos pacientes dialíticos, principalmente, e fenômenos de calcificação vascular, né? Então, são alterações que acabam dando falsas elevações na densidade mineral óssea quando avaliada a nível de coluna lombar. Então, para poder vencer essa dificuldade, a gente hoje recomenda, né, e obviamente isso o operador no momento da realização do exame vai se aperceber dessas variáveis que interferem na leitura dos resultados e vai solicitar que o paciente se submeta à densitometria do terço distal do rádio, né, que vai trazendo aí informações valiosas para a gente. Outro detalhe também é estudar a calcificação vascular, né? A gente consegue avaliar esses fenômenos de calcificação vascular através de técnicas semi-quantitativas, né, como, por exemplo, o score da Dragão, né, que é muito simples de ser feito, é o score de calcificação que a gente utiliza na prática rotineira, no nosso ambulatório de metabolismo mineral e ósseo, na Fundação ProRenal, e também no Hospital de Clínicas. Nós começamos a trabalhar inicialmente com o score de Calpila, né, que é essa radiografia lateral do abdômen, né, estudando, então, a calcificação vascular e levando como pontos de referência as próprias vértebras de coluna lombar. Porém, a gente experimentou uma série de dificuldades, né, na execução desse teste radiológico e a gente passou, então, a adotar o score de Calpila, né? O score de Calpila é bem simples, como vocês podem ver, radiografias das mãos, englobando punhos, e uma radiografia panorâmica de bacia, né? Essas radiografias são divididas em quadrantes, então são 8 quadrantes no total,
né, e pacientes que têm fenômenos, a presença de calcificação vascular em 2 ou mais quadrantes, então pelo menos 3 aí quadrantes, são conceituados ou classificados como pacientes altamente calcificados. Muito bem. Um outro ponto importante também, a gente comentou lá no início, né, uma das vertentes, né, daquela tríade maldita, né, das desordens do metabolismo mineral é exatamente a miocardiopatia, que acompanha essa população com doença renal crônica mais avançada, né? E eu quero deixar claro aqui que as desordens do metabolismo mineral e ósseo contribuem decisivamente para o agravamento dessa miocardiopatia, né, onde a gente percebe uma hipertrofia significativa de cardiomiócitos, muita fibrose intermiocárdica e um espessamento de parede arteriolar. Eu trouxe aqui, inclusive, um estudo, né, publicado pelo grupo do professor Manfro, né, de Porto Alegre, já há alguns anos atrás, que mostra que há uma nítida relação entre incremento nos valores de paratormônio e aumento de massa ventricular, né, isso em pacientes dialíticos, né, passando a operar, inclusive, o PTH como um fator de risco independente para incremento na massa ventricular, né? Então, obviamente, olhar para a massa ventricular desses pacientes com ferramentas simples de avaliação, um ecocardiograma é algo importante, né, de ser feito na prática rotineira. Obviamente, a biópsia óssea, ela tem suas indicações clássicas, né, nos pacientes com doença renal crônica. Isso foi revisado agora recentemente na nossa diretriz, não houve nenhuma modificação em relação àquilo que já é praticado no dia a dia. A gente sabe que a biópsia óssea é um processo relativamente invasivo, né? São poucos centros no Brasil que realizam esse procedimento, né? Nós temos aqui a possibilidade de realizá-lo em Curitiba, e nós temos um laboratório, né, de análise histomorfométrica, né, do material ósseo, para que a gente possa, então, estudar as variáveis de remodelação, de mineralização, de volume ósseo nesses pacientes, né? Obviamente, com essas informações, a gente consegue classificar esses pacientes como tendo doenças ósseas de baixa remodelação ou de alta remodelação, ou doença óssea mista, em que você tem prejuízos de mineralização associados a alguma alteração de remodelação. Obviamente, naqueles casos mais graves de hiperparatiroidismo secundário, a gente vai ter extensas reabsorções ósseas, né, com a ostite fibrosa, né, mostrando tanto porosidade do osso trabecular, quanto também um grande comprometimento do osso cortical, né, que é o que diferencia um pouco a osteoporose que se desenvolve no ambiente da doença renal crônica em relação àquilo que a gente vê na população em geral, né. O osso cortical do renal crônico, ele torna-se altamente frágil, né, ele sofre um processo que nós chamamos de trabecularização do osso cortical. Ele fica com um aspecto de osso trabecular, realmente. Muito bem, então, e para finalizar, né, nós vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes terapêuticas, né, de manejo do metabolismo mineral e ósseo na população com doença renal crônica. Então, nós temos uma diretriz do CADIGO, né, de 2017, e a nossa diretriz mais atual, lançada, como falei hoje, né, ela está sendo já impressa, né, já está disponível online para avaliação de vocês, né. Eu fico feliz de poder indiretamente ter contribuído um pouco para a atualização dessa diretriz, né. Então, as diretrizes, obviamente, recomendam que os valores de PTH sejam verificados nos pacientes com doença renal crônica, já nos estágios 3A e 3B, né, e que, nesse momento, que você faça ao menos 1 ou 2 aferições anuais nos valores de paratormônio. É óbvio que o número de aferições que serão feitas na sequência vão depender da necessidade de intervenções farmacológicas, intervenções clínicas, né, que os pacientes vão ter que ser submetidos, e obviamente, também, a gente não pode olhar apenas para o valor do PTH, né, a gente tem que sempre avaliar essas variáveis do metabolismo mineral todas em conjunto, cálcio, fósforo, PTH, nível de vitamina D, fosfatase alcalina, quando você puder, avaliando elas sempre em conjunto, né? Esse contexto todo associado que vai te guiar para as melhores terapêuticas possíveis, né? Nos pacientes com doença renal crônica em estágios intermediários até em diálise, sugere-se a redução dos valores de fósforo para dentro de valores de normalidade, né? Então, diferente do que as diretrizes do CADOC recomendavam, né, anos atrás, o CADIGO
trouxe essa recomendação de normalização da fosfatemia, né? Esse é o alvo terapêutico. Então, evitar a hipercalcemia também, de forma associada ao controle de fósforo, né? E, rapidamente, né, um ponto importante, lembrar para evitar concentrações altas de cálcio no dialisato. Então, evitar aquelas concentrações em 3,5 mEq por litro, reservar isso apenas para os momentos pós-paratiroidectomia, por exemplo, de intensa fome óssea, mas tratar os pacientes com cálcios que variam daí entre 2,5 e 3 mEq por litro, sendo que as diretrizes, tanto as nossas quanto as internacionais, não fecham em qual seria o melhor valor de cálcio no dialisato para a população com doença renal crônica. Olhar para essas variáveis é importante, como a gente comentou, né? Incrementos na calcemia, qualquer valor de fósforo acima de 6 e valores de paratormônio acima de 600, né? Quando persistentemente elevados, se associam com risco de mortalidade por todas as causas e por fenômenos cardiovasculares, né? Eu trouxe aqui um trabalho bem bacana mesmo, bem interessante, que o Marcelo Barreto, né, que é o Marcelo da Escola Baiana de Nefrologia, ele está no momento morando nos Estados Unidos, né, num grupo ligado ao professor Roberto Pecuar, e o Marcelo tem acesso, né, aos dados do DOPS, né, então ele tem se debruçado, né, sobre essas informações, e nesse estudo eles foram avaliar aquilo que a gente chama de área sobre a curva do fósforo, né, ou seja, olhando para a fosfatemia, né, qual que era o tempo a que esses pacientes em diálise ficavam submetidos a cargas maiores de fósforo, né? Então, que eles, em cima disso, eles construíram essas áreas sobre a curva do fósforo, levando em consideração um fósforo normal, como um fósforo em 4,5, e qualquer valor acima desse 4,5, como valores anormais. Então, aqui alguns exemplos, né? Ele mostrou pacientes que trafegam na linha vermelha com a fosfatemia em valores de normalidade, outros pacientes que ficam entrando e saindo dessa faixa de normalidade, e aqueles pacientes que trafegam sempre acima dos valores de normalidade, sempre com hiperfosfatemia. Então, o que eles viram nesse estudo é de que quanto maior era o tempo, ou quanto maior era a área sobre a curva do fósforo, ou o tempo de exposição à hiperfosfatemia, tanto maior era o risco de mortalidade por todas as causas, de mortalidade cardiovascular, e de desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. Então, isso aqui é muito interessante, porque é um estudo prospectivo, né, mostrando que realmente incrementos na fosfatemia estão intimamente relacionados a complicações cardiovasculares, né? Quanto mais tempo o paciente permanecer com fósforo alto, maior era o risco de eventos cardiovasculares. E, por outro lado, quanto mais vezes o fósforo não excedesse valores de 4,5, também menor era a mortalidade desses pacientes. Ainda com relação ao controle de cálcio e fósforo, né, as diretrizes recomendam que qualquer redução baseada, qualquer tratamento, né, ou proposta terapêutica baseada em redução de fósforo, ela tem que ser levada em consideração nos pacientes que têm fosfatemia progressivamente elevada ou persistentemente elevada. São esses os pacientes que demandam atenção em relação ao fósforo, né? A primeira atitude a ser tomada, obviamente, é limitar a ingesta diária de fósforo, né? Então, a gente vai precisar daqui do apoio nutricional, né, da equipe de nutrição para nos ajudar. E em pacientes que vão precisar quelar fósforo, né, com quelantes, por exemplo, baseados em cálcio, tentar minimizar a exposição a esses quelantes, né? Eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Primeiro que, embora seja uma evidência de baixa qualidade, né, de maneira geral, mas eu quero ressaltar a importância, né, da equipe de nutrição no trabalho que é feito, em especial nos pacientes em terapia renal substitutiva e naqueles com doença renal mais avançada, né? Então, a gente estabeleceu uma parceria com a nutrição e hoje a gente trabalha da seguinte maneira, né? Cabe ao nefrologista definir qual é o tipo de quelante de fósforo ou combinação de quelantes que o paciente vai receber, e cabe à nutricionista, que está acompanhando aquele paciente mais de perto, definir quantos comprimidos o paciente vai receber em cada refeição, para poder quelar o fósforo que vem vindo, então, junto com os alimentos. Então, a gente dá a orientação do tipo de quelante ou combinação de quelantes, e a nutricionista, baseado, obviamente, em diálogo com o médico assistente, define
a quantidade de comprimidos, né? Obviamente, o tratamento da hiperfosfatemia na DRC, em especial na DRC avançada, ele é complexo. Obviamente que eu digo que a gente vai ter mais trabalho com o fósforo até do que com o PTH, né? Porque isso envolve aconselhamento dietético, a utilização regular de quelantes de fósforo. E a gente sabe que aqui é o calcanhar de Aquiles do nefrologista, né? A aderência do paciente aos quelantes de fósforo, tratar a osteodistrofia renal, tanto a baixa quanto a alta remodelação ósseas impactam na fosfatemia, né? Então a gente fica ali brigando com o paciente por vezes, até duvidando que ele está usando o quelante de fósforo, quando na verdade o impacto principal pode ser a remodelação óssea alterada, tanto para mais quanto para menos, impactando na fosfatemia. É claro que garantir diálise adequada, tentar preservar a função renal residual também são manobras importantes no controle do fósforo dessa população. Então, a gente tem que tentar incrementar isso tudo, né, colocar isso em prática, e, obviamente, isso demanda, né, um apoio multiprofissional, né? Então, junto com a enfermagem, garantir que a diálise esteja efetiva, junto com a nutrição, garantir a aderência nutricional e, em cima dos pacientes, para o uso correto ali dos quelantes de fósforo. Então, quando a diretriz recomenda, né, as diretrizes recomendam que a exposição a quelantes de fósforo baseadas em cálcio deve ser minimizada, é baseado em estudos como esses, por exemplo, que mostram que pacientes em estágio intermediário de doença renal crônica, quando você utiliza mesmo quantidades pequenas de sais de cálcio, né, esse aqui foi um estudo bem bacana, em que o carbonato de cálcio que era administrado a esses pacientes era marcado com o radionuclídeo, então era possível acompanhar o trajeto que o cálcio tinha dentro do organismo. Então, o que se observou é que uma boa parte desse cálcio que era administrado, ele não ia parar dentro dos ossos, né? Pelo menos 50% desse cálcio, ele ia em tecidos moles, né? Em parede de vasos. Então, mostrando que o balanço de cálcio nesses pacientes, mesmo com doses pequenas de sais de cálcio, ele é positivo. Enquanto que o balanço de fósforo, aparentemente, não sofre interferência pela administração dessa quantidade pequena de sais de cálcio. Então, lembrar que o balanço de cálcio nessa população, ele pode estar aumentado mesmo com doses pequenas de sais de cálcio, de quelantes de fósforo baseados em cálcio. Quando você não pode utilizar esses quelantes baseados em cálcio, ou quando você tem a opção de combinar quelantes, ou ainda, né, quando você vai privilegiar o uso de quelantes não baseados em cálcio, o que a gente faz em determinadas circunstâncias, né, como, por exemplo, o sevelamer. Então, há estudos mostrando, né, que em determinadas faixas populacionais, né, pacientes idosos, pacientes com calcificação vascular, pacientes hipercalcêmicos ou com doença de baixa remodelação, né, a utilização do sevelamer ela é preferencial em relação aos quelantes baseados em cálcio, né, mas, obviamente, tem que tentar casar, né, o risco-benefício de utilizar drogas que a gente pode ter acesso limitado em algumas regiões do país, uma droga que traz realmente mais desconforto digestivo, né, para muitos pacientes, né, efeitos colaterais do trato gastrointestinal e alguns efeitos pleotrópicos, aí, os quais a gente pode acabar explorando, né. Nenhum quelante de fósforo ele é superior ao outro quando usado em quantidades proporcionais. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, né? Na hora de escolher um quelante de fósforo, a gente tem que olhar mais para a calcemia e para os valores de PTH. Para a calcificação vascular, se você tiver essa informação, né, para a remodelação óssea. Mas ter isso em mente, né, de que o controle de fósforo não é melhor por causa de um quelante ou de outro, né, mas realmente isso é multivariável, né, tem uma série de questões que interferem no controle da fosfatemia, como a gente viu. Controlar fósforo é fundamental, né, esse estudo publicado no JASN esse ano, mostrou que pacientes que utilizam qualquer tipo de quelante de fósforo, ali eram 2 quelantes não baseados em cálcio especificamente, né, mas pacientes que trafegam com fósforo persistentemente acima de 5, olha lá, 5, são pacientes que têm um risco maior de progressão no processo de calcificação vascular em relação àqueles pacientes em que a gente consegue controlar melhor a fosfatemia. Umas palavrinhas aqui a respeito de vitamina D no paciente com doença renal crônica, né, as evidências, né, de tratamento, de correção de hipovitaminose
elas parecem ser mais consistentes nos pacientes com doença renal crônica em estágios intermediários, e tanto as diretrizes internacionais quanto as nossas mais recentes sugerem que os níveis de 25 vitamina D sejam ativamente buscados nesses pacientes em todos os estágios de doença renal crônica. Obviamente, a frequência de verificação vai depender do tipo de intervenção que esses pacientes vão sofrer, se é que vão sofrer algum tipo de intervenção farmacológica, né? E sugere-se, né, então, a suplementação de vitamina D para corrigir a hipovitaminose nos diversos estágios de doença renal crônica, incluindo o transplante renal, né, que é uma população altamente vulnerável a prejuízos de massa óssea, a persistência de hiperparatiroidismo pós-transplante, e há também uma alta prevalência de hipovitaminose D, né? E procurar fazer as correções devidas, baseados em orientações que já estão disponíveis aí já nas diretrizes, mas que são aquelas que a gente utiliza já na prática do dia a dia, já estão bem consolidadas. Lembrar que quando você tem hiperparatiroidismo secundário com hipovitaminose D, né, num paciente ambulatorial, estágios 3 e 4 de doença renal crônica, tem em mente de que a correção da hipovitaminose D, ela nem sempre vai resolver o hiperparatiroidismo secundário. Então, em média, há uma queda, um declínio no PTH entre 30 a 40 picogramas por ml quando você corrige a hipovitaminose D. Então, aqui a gente já compreende que aqueles pacientes que têm valores mais altos de PTH, 200, 250, 300, associados à hipovitaminose D, que você provavelmente vai ter que associar o calcitriol na sequência, além da forma nutricional da vitamina D, para poder controlar efetivamente o hiperparatiroidismo secundário. Isso aqui é interessante, eu trouxe essa informação para a gente lembrar que é a questão da recirculação da vitamina D no nosso organismo. E os rins têm um papel fundamental nesse processo. Então, na medida que o paciente perde função renal, a recirculação, tanto da forma nutricional e também da forma ativa da vitamina D, decai muito, né? Então, nós temos uma menor expressão de megalina nas células tubulares, nós temos uma menor produção de um alfa-hidroxilase, expressão e produção de um alfa-hidroxilase, e, obviamente, menos produção de calcitriol e menos recirculação dessas formas, tanto nutricional quanto ativa da vitamina D. E isso é importante porque 25% aproximadamente da vitamina D que circula, ela circula em decorrência, né, dessa passagem pelo tecido renal. E alguns autores, né, alguns experts do assunto sugerem que os níveis de vitamina D devam ser mantidos em níveis bem mais altos, né, 50, 60 nanogramas por ml, para compensar essas modificações deletérias fisiopatológicas que os nossos pacientes desenvolvem, né? Então, há, inclusive, um estudo mais recente publicado, né, explorando esse tipo de temática. Obviamente que as diretrizes não recomendam que a gente mantenha valores acima de 60 nanogramas por ml, mas esse estudo foi interessante porque ele mostrou que quando você trabalhava com valores mais altos de 25 vitamina D, após suplementação com colecalciferol, os pacientes experimentavam supressões mais sustentadas, mais significativas do PTH, né? Então, parece algo assim interessante que você possa eventualmente implementar na tua rotina do dia a dia, né? Na diálise, quando a gente suplementa os níveis, suplementa o colecalciferol para corrigir os níveis de 25 vitamina D, a gente não tem impacto no PTH, né? Já há alguns estudos dos nossos grupos, né, de trabalho, mostrando que na diálise isso parece não ser frutífero, né? Ou seja, você deve controlar a hipovitaminose na população em diálise, mas não buscando supressão de PTH, mas sim possivelmente melhorar questões relacionadas aí com a massa óssea. Bom, com relação ao PTH, né? Com relação ao PTH, nas populações não dialíticas, né, nos estágios intermediários de doença renal crônica, até o momento ninguém tem certeza de quais sejam os melhores valores de PTH. Mas se você tiver pacientes que têm incrementos progressivos no PTH, você tem que olhar primeiro se esses pacientes estão desenvolvendo acúmulos de fósforo, então hiperfosfatemia, ou hipocalcemia, ou déficit de vitamina D, ou se existe uma ingesta excessiva de fósforo na alimentação. E procurar corrigir essas variáveis antes de fazer interferências diretas no PTH. Então, a gente só vai utilizar calcitriol ou análogos de vitamina D
para aqueles pacientes que têm, nos estágios intermediários de doença renal crônica, um hiperparatiroidismo progressivo, né, com valores de PTH progressivamente aumentados ou persistentemente elevados, e que você não consiga corrigir, interferindo naquelas demais variáveis do metabolismo mineral. Embora não se saiba qual é o melhor valor de PTH nessa população de pacientes com doença renal crônica em estágios intermediários, eu quero deixar aqui uma ideia, né, uma sinalização de que qualquer valor de PTH acima de 65, né, acima de 70, de 80, se associa a risco maior de mortalidade por eventos cardiovasculares e com risco maior de fraturas e fragilidade. Então, possivelmente, manter valores de paratormônio junto à faixa de normalidade, pelo menos próximo do limite superior do método para esses pacientes, seja razoável, embora a gente não possa bater o martelo de que isso realmente é a melhor recomendação possível. Já para o paciente em diálise, as diretrizes mais recentes, tanto as nossas nacionais quanto as do CADIGO, sugerem que os valores de paratormônio sejam mantidos nesse intervalo, entre 2 e 9 vezes o limite superior do método, os valores de normalidade do método, e que nos pacientes que têm incrementos progressivos, né, nesses valores, sugere-se uma combinação de fármacos, né, de análogos de vitamina D ou do calcitriol ou de calcimiméticos, né, associados, além de quelantes de fósforo, obviamente, diálise adequada para controle do PTH. E naqueles pacientes que não respondem ao tratamento clínico, né, a otimização desse tratamento, nós temos aí a paratiroidectomia como uma ferramenta de trabalho final. Ao longo dos anos, o tratamento farmacológico do hiperparatiroidismo secundário, ele sofreu uma revolução que, na minha ótica, né, de diversos especialistas também, foi fundamental para que a gente tivesse hoje maiores possibilidades terapêuticas, né, e inclusive melhores resultados. Então, hoje nós temos à disposição drogas que são mais seletivas, né, que ativam mais seletivamente o receptor de vitamina D no tecido paratiroidiano, como o paricalcitol, e os calcimiméticos, né, que no caso o sinacalcet, que interferem diretamente com o receptor sensível ao cálcio nas paratireoides. Eu trouxe aqui também algumas informações sobre o que as diretrizes, né, baseadas em relatórios de recomendação da Cunitec, trazem para nós de orientação. Então, o paricalcitol. O paricalcitol, ele no Brasil está disponível apenas para pacientes dialíticos, né? Apenas a forma endovenosa está disponível. Existe a formulação oral, que está presente em alguns países, mas para nós, infelizmente, ainda não chegou. Não sei se vai chegar, honestamente, né? O paricalcitol, ele é indicado para o paciente que tem valores de paratormônio acima de 500, persistentemente acima de 500, e que falharam na terapêutica com o calcitriol, né, ou que mostraram refratariedade sob o ponto de vista de desenvolvimento de hipercalcemia e hiperfosfatemia persistentes na utilização com a forma ativa da vitamina D, né. Obviamente que, da mesma maneira que a gente tem que respeitar as contraindicações, né, nos pacientes que têm hiperfosfatemia ou hipercalcemia, ou ambos, né, a utilização tanto do calcitriol quanto do paricalcitol, ela não é possível, né? Você tem que primeiro ajustar o cálcio fósforo para depois iniciar o tratamento com o paricalcitol. O paricalcitol é uma molécula mais seletiva em relação ao calcitriol, então ela garante uma estabilidade maior no declínio do PTH, aquelas flutuações que a gente observa com o calcitriol, né, o sobe e desce de cálcio e de fósforo, e mesmo as oscilações do PTH são menos frequentemente observadas com o paricalcitol, né, o que gera, inclusive, menores fenômenos de hipercalcemia, quando você compara com a população que utiliza o calcitriol, né. Há estudos de análise retrospectiva mostrando também que, em relação ao calcitriol, o paricalcitol parece garantir uma sobrevida maior para a população em diálise, né. Do ponto de vista prático, né, se você está usando o calcitriol na sala de diálise, ou o calcitriol, né, se tivesse acesso eventualmente para o paciente, e não em terapia renal substitutiva, mas focando na diálise, né? Então, para cada 1 micrograma de calcitriol que você está administrando, você converte para 3 microgramas do paricalcitol. Isso, gente, isso é muito simples de fazer,
você suspende uma droga e inicia outra. Né? Você não precisa de período de washout, né, sem uma droga, sem um calcitriol, para fazer essa conversão. Isso, no mundo real, né, em geral, traz um controle melhor de calcemia, de fosfatemia e também de valores de PTH, quando você compara com aqueles períodos de uso do calcitriol. Né? Eu acho que uma ideia que a gente quer transmitir também é que quando você trata pacientes com hiperparatiroidismo secundário com elevações modestas do PTH, então 500, 600 picogramas, por exemplo, a maior parte desses pacientes vai responder ao tratamento com quelantes de fósforo, com diálise adequada e com paricalcitol. Né? Esse é um estudo alemão e austríaco, né, que mostrou que apenas por volta de 20% desses pacientes necessitavam de associação com cálcio mimético, ou seja, a maior parte desses pacientes vão conseguir controle adequado do PTH, né, reduções progressivas, em média, dos valores de paratormônio, quando você trabalha apenas com o paricalcitol, sem precisar do cálcio mimético. No Brasil, nós já temos estudos, inclusive, de farmacoeconomia, né, feitos por pesquisadores da USP, que mostraram que quando você utiliza o paricalcitol e compara isso com o calcitriol, né, é uma análise complexa, estatística, né, metodologia chamada de Markov, né, de análise de decisão terapêutica, né, mas quando você compara a utilização do calcitriol com o paricalcitol, né, nós temos um decréscimo significativo no risco de hospitalização, no risco de mortalidade por todas as causas, de todos os tipos de hospitalização, né, o que impactou não só nesse risco menor de hospitalização, mas também numa expectativa de vida maior com o paricalcitol em relação ao calcitriol, e um custo também menor. Né, um paciente que interna menos, que consegue controlar o PTH, né, com doses mais baixas de medicamentos, obviamente, é um paciente que, para o sistema público de saúde, ele é menos custoso. Né? Isso que mostrou esse trabalho publicado no JBN alguns anos atrás. Com relação ao cálcio mimético, né, o Sinacal 7 ele é utilizado para os pacientes com doença renal crônica, mais especificamente para os pacientes em terapia renal substitutiva. A droga foi desenhada para o paciente em diálise, mas hoje a gente tem extrapolação para outros grupos populacionais e prepara pós-transplante e prepara primário, né, em pacientes que não têm performance para paratiroidectomia, né? Mas para o paciente em diálise, nós temos aqui algumas possibilidades, né? O PTH persistentemente acima de 800, desde que o paciente tenha valores normais de cálcio, então ele não pode ser hipocalcêmico, e qualquer valor de fósforo. Aqui mesmo os pacientes hiperfosfatêmicos podem utilizar os calcimiméticos, né? Agora, aqui tem um detalhe interessante que pacientes que têm alterações de cálcio e fósforo não precisam ter necessariamente valores de PTH acima de 800. Aquele paciente que tem distúrbios de cálcio e fósforo, que você não consegue tratar com um análogo de vitamina D, você teria liberdade para fazer a prescrição do cálcio mimético, né? Obviamente que também outros critérios para utilização seria a ausência de resposta ao paricalcitol ou ao calcitriol. Mas eu quero destacar que a gente tem por norma, por meta de trabalho, em especial naqueles casos mais graves de hiperparatiroidismo secundário, trabalhar com combinação de drogas, né? O Sinacal 7 é uma droga que trabalha bem em todos os estratos de PTH, então mesmo naquelas formas mais graves, nas formas intermediárias, o percentual de pacientes que respondem à droga é mais ou menos o mesmo, né? Então 40%, 50%, 60% dos pacientes respondem aí com reduções significativas nos valores de PTH. Né? A droga foi desenhada para tratar o hiperparatiroidismo secundário, né? Infelizmente, sei lá, né, nesse estudo clínico grande, né, que foi o EVOLVE, ela não mostrou abrandamento e mortalidade cardiovascular na análise intention to treat, porém, em análises secundárias, né, de desfechos secundários, a droga ela é eficiente em reduzir a necessidade de paratiroidectomia e reduzir, né, os percentuais de pacientes que têm as formas mais graves de hiperparatiroidismo secundário. Nós tivemos a chance de estudar também a droga em mais detalhes, aqui publicar um trabalho no JBN 2 anos atrás, né, com a população em segmento no ambulatório
de alterações de metabolismo mineral da Fundação ProRenal, e nós vimos que quando você adiciona o cálcio mimético, você abre uma janela terapêutica para agregar o paricalcitol, né, em especial para o paciente em hemodiálise. Então, eu quero, né, continuar sinalizando nesse sentido, né? Essas drogas, são co-irmãs, né? Elas trabalham em conjunto, né? A gente precisa ter isso em mente, né? Inclusive, há estudos, tanto estudos experimentais quanto estudos clínicos, mostrando isso, né? Quando você combina as duas drogas, aqui foi uma análise experimental, né, em ratinhos urêmicos, quando você dá o análogo de vitamina D e dá o cálcio mimético em combinação, você aumenta a expressão tanto dos receptores de cálcio quanto de vitamina D nas células paratiroidianas. Ou seja, então, a perspectiva de resposta clínica ela aumenta quando você combina essas duas classes terapêuticas. E eu trouxe aqui aquilo que é um postulado que eu acho que é o postulado que mais chama atenção, né, dentro dessas novidades, né, que a nossa diretriz traz de agora, a nossa diretriz brasileira publicada agora hoje, né, é de que, além de todos os postulados que convergem para aquilo que as diretrizes anteriores recomendavam, de que está bem claro ali, né? Eu trouxe para vocês isso aqui, que é para a gente começar a trabalhar com essa ideia, né? Levar isso para o gestor, que fica enchendo o saco, que a gente não pode combinar droga, a gente pode combinar droga sim, e vai combinar droga, e está escrito na diretriz nacional. Eu quero que quem tem dificuldade de combinar as medicações, né, me mande uma mensagem, um e-mail, eu vou mandar para vocês esse artigo, onde está escrito ali, a associação de paricalcitol e sinacalcete é recomendada pelas diretrizes nacionais para otimizar o controle dos níveis séricos de PTH. A gente fica tão fulo da vida, né, com o gestor que fica metendo o dedo, dizendo o que o nefrologista pode ou não prescrever, né? Então, o próximo que fizer isso com vocês, vocês esfreguem na cara dele esse tipo de recomendação aqui, que eu vou bater palmas aonde quer que eu esteja, onde quer que vocês estejam. A despeito, né, de todas essas evidências, eu acho que a gente ainda pode trabalhar um pouco melhor a prescrição desses fármacos, né? Então, no Brasil, o alcance dessas medicações ainda não é aquele que a gente gostaria, né? Então, a prescrição de paricalcitol e de sinacalcete ainda pode melhorar, né? Lembrando que a gente tem um percentual grande de pacientes que trafega com valores em diálise persistentemente acima de 600 de PTH. Então, a gente tem acesso às drogas, claro, com certas restrições, obviamente, regionais, né? Mas a gente tem que ter em mente de que cabe ao nefrologista prescrever essas drogas, obviamente, dentro das recomendações formais, né, das indicações tradicionais, para poder beneficiar os nossos pacientes, né? E quando tudo falha, infelizmente, né, os nossos pacientinhos nem sempre respondem de forma satisfatória, a gente vai ter que lançar a mão da paratiroidectomia. A paratiroidectomia tem as indicações clássicas, né, aquele paciente que está com o tratamento clínico otimizado há pelo menos 6 meses, né, com combinação de fármacos, mas que persiste com PTH acima de 800 picogramas por ml, ou que tem problemas persistentes, recorrentes com cálcio e fósforo, que vem perdendo massa óssea progressivamente, né, que clinicamente é instável, tem um prurido que você não consegue mais manejar, uma anemia hiporresponsiva, né, tem que olhar bem direitinho, que são aqueles doentes que estão fazendo fibrose de medula óssea pelo hiperparatiroidismo mais grave, ou que tenham calcifilaxia, né? Então, são as indicações clássicas aí de paratiroidectomia. No Brasil, a gente sabe que o acesso à paratiroidectomia ele é errático, né? Então, regiões sul e sudeste, por exemplo, a gente tem um acesso mais fácil a muitos centros, né, voltados para essa terapêutica, algo que não é a realidade, por exemplo, no Nordeste, no Norte, né, no Centro-Oeste, onde o acesso à paratiroidectomia ele ainda é um pouco deficitário, né? E lembrando que na população nacional, né, em diálise, a gente ainda tem muita gente com PTH acima de 600 e também pacientes com PTH acima de 1.000, né, as formas mais graves do hiperparatiroidismo secundário. Se você julgar que o seu paciente precisa de paratiroidectomia, tentar fazer isso quanto antes, né, já há evidência suficiente em literatura mostrando que a paratiroidectomia, quando bem indicada e quando feita, né, em tempo hábil, né, que ela determina uma redução no risco de mortalidade quando você compara com o paciente que tem indicação e que permanece em lista de espera
aguardando o procedimento, né, num estudo publicado pela Patrícia Goldenstein alguns anos atrás. Há uma tendência atual para que a gente volte a fazer mais paratiroidectomia subtotal, né, tentando preservar a quarta glândula, aquela glândula que esteja em condições menos desfavoráveis, né, realmente aquela condição clínica um pouco melhor, né, mas obviamente que isso é algo que não está ainda bem estabelecido, né, mas é algo a se considerar, né, quando você vai indicar a paratiroidectomia. É claro que, em algumas circunstâncias, você vai ter que optar pela paratiroidectomia total, em especial naqueles pacientes que têm um risco clínico grande de ter que submeter a uma nova intervenção, né? Acho que é importante considerar que, tanto uma forma quanto outra, né, subtotal ou total, os riscos perioperatórios, né, os riscos de complicações cirúrgicas e clínicas são mais ou menos os mesmos, né? As taxas de prevalência de complicações são mais ou menos as mesmas. Tentar evitar cenários como esses, obviamente, né, em que no hospital de clínicas, né, a gente tem uma equipe ativa realizando paratiroidectomias, e essa aqui foi um caso, obviamente, um caso dramático, né, uma senhora, né, que vinha em diálise já há 7 anos, né, que foi encaminhada para um ambulatório de metabolismo mineral, infelizmente, tardiamente, né, quando a gente já não tinha mais grandes oportunidades de tratamento, né, ela acabou indo, então, para a paratiroidectomia, né, e se a gente olhar o tamanho das paratireoides dela, é um negócio impressionante, né? Então, paratireoides que tem aí 3, 4 milímetros de diâmetro, né? Essa paciente tinha paratireoides de 1 centímetro ou mais, né? Então, realmente, esse é um cenário em que não existe remédio nenhum que vai conseguir compensar a doença, né? Ela vai acabar indo para a paratiroidectomia. E como último slide, né, eu quero trazer para vocês, né, essa mensagem, né, de que o hiperparatiroidismo secundário é um processo lento, né, ele se inicia mais como um processo adaptativo, né, um fenômeno adaptativo, do que propriamente uma condição patológica, né, mas que vai ao longo do tempo, pela persistência daqueles estímulos, tendência à queda no cálcio, acúmulo de fósforo, cai calstriol, cai nível de 25, acúmulo de FGF23, esses pacientes vão acabar desenvolvendo as formas mais graves da doença se eles não forem tratados em tempo. Então, a gente precisa olhar para esses pacientes nos estágios intermediários para evitar que nas formas avançadas de doença renal crônica eles não desenvolvam também as formas mais graves da doença quando a gente já tem resistência ao tratamento farmacológico. Então, o hiperparatiroidismo secundário é uma condição prevalente, né, que se inicia precocemente na evolução da doença renal crônica e está associado a complicações potencialmente graves. A gente sempre tem que olhar em conjunto para as variáveis do metabolismo mineral. A gente não vai conseguir tratar o hiperparatiroidismo secundário se não normalizar o cálcio, não normalizar o fósforo, não corrigir a vitamina D na forma nutricional nos estágios intermediários de doença renal crônica. No Brasil, ainda tem muitos pacientes em terapia renal substitutiva com PTH acima de 600 e uma subutilização, né, eu estou usando esse termo, dos novos fármacos, né, aos quais a maior parte de nós tem acesso. Lembrar, dentro do possível, de investigar a massa óssea e a calcificação vascular desses pacientes, porque essas informações vão impactar decisivamente na maneira como você vai tratar o hiperparatiroidismo secundário, né? Então, ter essas informações nas mãos é algo desejável, né? Sempre que possível, combinar fármacos, combinar o análogo de vitamina D com o cálcio mimético, com o quelante de fósforo, obviamente respeitando as indicações clínicas, né, as necessidades. E se você optar pela paratiroidectomia, então tentar uma celeridade, né, no procedimento, já que a gente viu que quanto antes isso for realizado, menor é o risco de mortalidade a que esse paciente está submetido. Então, gente, muito obrigado. Eu agradeço pela atenção, peço desculpas aí pela demora, né? Mas realmente é um tema, né, que deixa a gente muito, muito contente de poder desenvolver e a gente se empolga um pouco, né, quando começa a falar. Eu, né, agradeço muito a atenção de vocês e estou aberto aí a questionamentos, né, as dúvidas que vocês eventualmente tiverem.
Bom, inicialmente eu queria agradecer, né, doutor Sérgio, por essa excelente revisão, né, do mecanismo fisiopatológico e as novidades, né, da diretriz, né, que saiu agora. Eu teria uma dúvida, doutor Sérgio. Por exemplo, eu tenho um paciente, tá, DRC não dialítico, classe 4, ali 5, não dialítico, em que mantém um fósforo assim mais elevado, 5,5, 6 de fósforo. Já está com dose máxima do carbonato de cálcio, que é a única coisa que eu tenho para utilizar nesses pacientes em terapia ambulatorial, que é um paciente, normalmente são pacientes carentes, que não têm condições de adquirir outro tipo de quelante, mas em que você vê um PTH crescente, assim. Pela diretriz, eles dizem para você protelar o uso do calcitriol, mas você vê aquele PTH que está a 100, 150, chegando a 200. O senhor não utiliza o calcitriol, insiste em controle do fósforo? Ótimo, excelente pergunta, Denise. E você não vai me chamar de senhor mais não, porque eu vou te chamar de você, você vai me chamar de você, então... Mas veja só, o que acontece, né? Embora haja essa restrição, né, para a gente começar o calcitriol na DRC nos estágios intermediários, as diretrizes deixam isso bem claro, né? Naqueles pacientes que você está escapando realmente o controle do PTH, recomenda-se a utilização do calcitriol, né? As doses iniciais são 0,25 a 0,50 microgramas de calcitriol. Agora, você tem que ter um pouco de cautela quando você vai utilizar o calcitriol, em especial nesses pacientinhos hiperfosfatêmicos, né? Porque o que vai acontecer, né? Você provavelmente vai incrementar o tamanho do fósforo, né? E eu acredito que uma forma de olhar para isso melhor seja realmente a gente tentar estimar o quanto de fósforo esses pacientes vêm ingerindo, né, na dieta e no dia a dia. É pouco provável que esses valores modestos de incremento no PTH já estejam impactando em remodelação óssea, né, e que uma remodelação óssea acelerada esteja contribuindo para a hiperfosfatemia. Então, isso provavelmente passa realmente por ajustes na dieta, né, por controle dietético, e há alguns colegas que eu particularmente não vejo razão para não utilizar, né? Mas há alguns colegas que acabam combinando, mesmo nos estágios intermediários de doença renal crônica, a utilização de um quelante baseado em cálcio, de outro não baseado em cálcio, o sevelamer no caso, né? A gente sabe que, de maneira geral, o sevelamer ele tem restrição para uso na DRC que não seja dialítica, né, em função da possibilidade de agravar a acidose, mas em cenários em que você também não consegue controlar o fósforo, né, que já estava usando uma dose máxima de quelante à base de cálcio, que a gente viu que tem que ter uma certa cautela, né, em utilizar quelante de cálcio, baseado em cálcio nessa população. Então, associar doses pequenas de sevelamer, eu não vejo problema nenhum, desde que o paciente tenha acesso, eventualmente, tolere tomar os 2 quelantes. Desde que também você tenha feito uma revisão adequada, né, na dieta e tenha pedido o apoio aí da equipe nutricional, né, que eu acho, como eu falei, é sempre válido essa troca de informações, né. Mas eu não sou contra utilizar o calcitriol, não, desde que você tenha um fósforo controlado e um PTH que está fugindo ao controle. Então, o PTH está subindo 100, 120, 140, 160. Você vê isso crescendo, né, trimestralmente. Então, faça intervenção, sim, no PTH com calcitriol. Eu teria uma outra pergunta, doutor Sérgio, assim, ó, porque assim, quando a gente acompanha uma insuficiência renal crônica, né, está no classe 5, lá a gente fica super controlando o PTH para que não seja elevado. E ele dialisa, a gente passa a tolerar de 2 a 9 vezes o valor do PTH. O que mudou, entendeu? Assim, um dia antes da diálise eu tento controlar ao máximo esse PTH. E de um dia para o outro eu tolero um PTH extremamente elevado. O que tem de diferença a diálise ali que tem esse impacto tão importante? Olha, Denise, essa pergunta que você está fazendo é excelente, porque, embora as diretrizes, né, sugiram que os pacientes com DRC estágios 3 até 5, né, sejam mantidos com os valores de PTH junto ao limite superior do método, eu particularmente, e eu sei que outros colegas compartilham dessa ideia também,
eu acho que isso é um erro, né? A gente tem, eu particularmente, né, e outros colegas também, uma tendência de quando o paciente atinge o estágio 5 de doença renal crônica, tolerar valores de paratormônio mais altos, né? Então, tolerar valores ali de 200, 300, não se assustar com isso, né? Imaginando que se esses pacientes têm cálcio e fósforo controlados, têm hipovitaminose D corrigida, que esse incremento no PTH, ele é mais um ajuste fisiológico frente, por exemplo, ao incremento na esclerostina, né, que esses pacientes também desenvolvem com frequência. E se o doente estiver tomando o calcitriol e estiver mantendo ali valores de PTH 200, 250, eu não aumento a dose do calcitriol, né? Eu não aumento a dose, porque eu olho para o estágio 5 como um pacientinho que está mais perto da diálise do que no estágio 4, por exemplo, né? Então, o julgamento, claro, isso é algo que não está balizado, né, baseado em diretriz, mas é uma percepção clínica de que o paciente no estágio 5, ele se parece mais com um doente dialítico do que com um doente nos estágios intermediários da doença, né? Então, a gente tende a soltar um pouquinho mais o PTH no estágio 5 e no 5D, né? Realmente, isso é culpa de alguns colegas nossos, né, que resolveram fazer biópsia óssea e olhar o PTH e descobriram que tem paciente em diálise com PTH de 500, 600 e que tem baixa remodelação óssea, né? Então, isso não é algo que está, escrito na pedra, né? Ainda tem muita dúvida, né, em relação a esse tipo de conduta, né? Mas, possivelmente, no estágio 5, deixar o PTH um pouquinho mais alto, não creio que vai ser algo ruim para esse paciente. Não. Doutor Disseu, eu gostaria de fazer uma colocação. Opa, tudo bem, Disseu? Tudo bem, tudo bem. Fico muito feliz de estar podendo estar aqui contigo, assim, porque é um tema que todo mundo se atrapalha, assim, né? Tem que realmente contar com vocês, né? Então, deixa eu te perguntar duas coisas, assim. Uma questão é que a gente, como falaste, assim, por exemplo, aquele trabalho em que compara a biópsia óssea com os valores dos marcadores biológicos intermediários que a gente utiliza na prática, ele nos deu uma surpresa de perceber que o turnover ósseo ele não é tão predito pelos nossos marcadores habituais, né? Isso nos confunde um pouco, mas a vida é assim, né? A gente tem que buscar cada vez buscar uma acurácia melhor com instrumentos que estão por chegar. Mas o que eu queria te perguntar, assim, bem prático, assim, a ecografia de paratireoides, eu tenho a ideia de que 1 centímetro de crescimento de uma das glândulas ele é preditivo de má resposta. Te parece que isso é assim, ou tu costuma tentar mesmo assim o tratamento com drogas novas, precaustol e sinacalcet e tal? Isso é uma pergunta. Depois eu tenho outra pergunta, eu vou fazer agora já, que já preocupa, que é o seguinte: o sevelamer, ele quela fósforo, mas ele também quela droga. Eu não sei que grau que é a tua visão sobre isso, mas eu depois de procurar ler um pouco sobre isso, eu começo a ter um pouco mais de respeito com a distância que eu tenho que dar, por exemplo, levotiroxina e sevelamer, algumas drogas assim, importantes, assim, eu tento afastar um pouco da tomada do sevelamer, mas eu queria ouvir a tua impressão. Perfeito, ótimo, boas ponderações, Dirceu. Eu que agradeço você estar junto aí com a gente, né, e estar junto com a Denise e abrindo essa oportunidade da gente poder estar conversando. Com relação a essa percepção, né, como você bem pontuou, de que glândulas paratireoides que tenham 1 centímetro cúbico, né, ou mais, são glândulas que tradicionalmente respondem mal aos fármacos, né? Agora, a maior parte das evidências ligadas a essa informação, elas emergem de estudos numa época em que o sinacalcet não estava disponível ainda, né? E que a falha de resposta era basicamente ligada a análogo de vitamina D, né? Então, o que eu digo atualmente é o seguinte: olha, eu não me intimido mais com nenhum valor de PTH, desde que o
paciente ainda não esteja tomando o cálcio mimético, por exemplo, né? Então, há pacientes que chegam, claro, como o ambulatório acaba drenando aqueles casos mais graves, né? Então, a gente recebe pacientes com PTH acima de 3.000, e quando fala acima de 3.000, é porque passou do limite de detecção do método, então você não sabe se é um PTH de 15.000, 20, 30, 50.000, né? Então, você começa a tratar os doentes e você observa que alguns desses pacientes respondem, né? Alguns desses pacientes respondem. Obviamente que são pacientes que vão demandar doses maiores dos fármacos e muitos deles, mesmo com a doença controlada, ainda vão permanecer com critério para paratiroidectomia, vão ter indicação, né? Então, eu não me assusto mais com glândulas que tenham perto de 1 centímetro cúbico, por exemplo. A gente inicia o tratamento farmacológico e tenta respeitar aquela ideia de que em 6 meses, né, se o paciente não vem respondendo minimamente ao tratamento, que você vai dar como falha terapêutica realmente. Mas tem que levar em consideração que você tem que ter tido acesso ao armamentário terapêutico todo, né? Não adianta você utilizar a subdose dos fármacos e daí não vai ver resposta clínica, né, laboratorial, e acaba, por vezes, né, erroneamente indicando a paratiroidectomia no momento em que isso ainda não seria necessário, né? Então, eu acho que a gente pode tentar se encorajar um pouquinho mais, mas respeitar aquele limite, né? 6, 8 meses de tratamento otimizado, não está respondendo, daí continua a indicação da paratiroidectomia. E com relação ao sevelamer, né, puxa, realmente há muitos aspectos, né, que a gente ainda tem dificuldade mesmo com a droga, né? Primeiro que a aderência ao sevelamer é complicado, né? É um comprimido grande e traz um certo desconforto, e há diversos estudos já mostrando isso, né, de que a aderência a esse tipo de medicamento ela é baixa, né? Ela é relativamente baixa. Com relação à interferência com fármacos, isso é verdade, realmente. Interferência, como você citou, né, com drogas tiroidianas, por exemplo, né, mas, claro, desde que a gente respeite aquela questão da administração em jejum, né, a preocupação principal de interação do sevelamer seria, inclusive, com o cálcio mimético, né. Isso parece que, né, em estudos clínicos, né, com combinação de fármacos, aparentemente essa interação é mínima, né? Então é possível, a gente até recomenda, né, que o paciente faça uso do cálcio mimético em horário de refeição, não tome isso em jejum, porque a droga tradicionalmente interfere, né, traz queixas digestivas, né, com frequência. Então tentar colocar o sevelamer e antipertensivos, por exemplo, né? A gente normalmente não orienta o paciente a ingerir antipertensivo junto com o sevelamer, né? Tenta distanciar do uso da droga. Há pacientes que vão reclamar, porque vão falar, pô, doutor, eu vou ficar tomando remédio o dia inteiro. É de manhã, de tarde, à noite, 2 vezes de tarde, 2 vezes à noite, 2 vezes de manhã. Então, na prática, se você observar a resposta clínica satisfatória combinando os fármacos em horários combinados, ok. Se você não tem resposta clínica de controle de fósforo ou outros controles clínicos, né, hipertensivos, por exemplo, tentar distanciar os fármacos, eu acho que é razoável, realmente. Sim, Guilherme. Doutor Sérgio, obrigado pela apresentação muito boa. Tenho uma dúvida em relação à situação dos pacientes transplantados. Assim. Às vezes acontece do paciente transplantar e ainda persistir com uma função renal ruim, assim, por motivos, né, continua com uma função renal alterada. E aquele nível de PTH muitas vezes nem dá a chance de reduzir, né, persiste elevado ainda por agressão do débito de diálise e ainda por novo estímulo da função renal alterada. Nesses casos, você acaba sugerindo paratiroidectomia, porque às vezes conseguir essa cinacalcete, né, cálcio miméticos, aí fica inviável, né, porque ele volta a ser um crônico conservador, e aí o manejo fica mais difícil. Ótimo. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Se eu compreendi bem, a preocupação é com a persistência do hiperparatiroidismo pós-transplante, né? E a eventual utilidade do cálcio mimético, né, nessa população.
Esse é um dado importante porque isso são dados de diversos estudos, né? Por volta de 50% dos pacientes transplantados, ao final do primeiro ano pós-transplante, eles têm ou persistência do hiperparatiroidismo secundário ou hiperpara de novo, né? Um evento clínico novo que não era perceptível ali ao momento do transplante. E isso é muito significativo né, a gente chama atenção, né, para esse fato de que realmente as variáveis do metabolismo mineral têm que ser monitoradas no paciente pós-transplante, especialmente nos primeiros 12 meses, quando a perda de massa óssea é mais significativa, o risco de fratura nesse intervalo de tempo, ele é até maior do que naquele tempo em que o paciente vinha em terapia renal substitutiva. A persistência do hiperparatiroidismo com hipercalcemia, é que seria a indicação primordial para o uso do cálcio mimético. Agora, eu quero deixar claro de que já há estudos mostrando também que para essa população de transplantados que tem persistência do hiperparatiroidismo secundário com hipercalcemia, né, que é aquele hiperpara autônomo, né, que a gente chama de hiperpara terciário, é que a utilização do cálcio mimético ela deve funcionar apenas como ponte para a paratiroidectomia. Então, a gente aguarda, né, naqueles pacientes que têm hiperpara sem hipercalcemia, aguarda pelo menos 12 meses, o primeiro ano pós-transplante, e vai tratando a hipovitaminose D, né, vai tratando eventual hipocalcemia que possa acontecer, para poder manter o PTH em valores de normalidade. Mas naquele paciente que tem hipercalcemia, né, que já se manifesta nos primeiros meses pós-transplante, esses pacientes dificilmente vão acomodar o PTH e o cálcio em valores de normalidade. E para esses doentes, realmente, a paratiroidectomia é melhor. Então, já há estudos mostrando que, quando você compara o paciente que vai para a paratiroidectomia, que tem hipercalcemia com persistência do hiperpara, e você compara isso com um paciente que fica tomando o cálcio mimético, que 12, 24 meses de tratamento, o paciente usando o cálcio mimético, ele perdeu mais massa óssea e ele tem uma função renal mais deteriorada em relação ao paciente que foi para a paratiroidectomia. Então, a gente tem inúmeras razões aí para perda de massa óssea progressiva, interferência na própria função do enxerto, né, para indicar a paratiroidectomia no hiperparatiroidismo hipercalcêmico, pós-transplante. No normocalcêmico, você tem que olhar para 25 vitamina D, tem que olhar para o cálcio, daí é o mesmo trabalho que você vai executar no hiperpara secundário nos estágios intermediários, né? E esse número grande de pacientes que tem PTH alto no pós-PTX, no pós-transplante, é porque a gente tem, por vezes, doentes que têm valores de FGF23 monstruosos no pós-transplante. E esses doentes fazem, inclusive, hipofosfatemia, né? Com o efeito fosfatúrico do PTH. É comum você ver isso, especialmente nas primeiras semanas pós-transplante, né? Então, por isso que eu digo, né? É importante, reforçando, né? Você olhar para essas variáveis no pós-transplante é fundamental, porque nos primeiros meses o risco maior de fratura e de fragilidade está bastante incrementado. Uma dúvida em relação a esse caso. Assim, quanto da hipercalcemia, tá? Porque o que a gente vê normalmente eles transplantam, tem um PTH lá alto de 670, cai, vai até 300, e assim, chega a baixar e depois eles começam a acender, mas bem pouquinho. E aí você vê um cálcio de 10,8, 11. É esse paciente que você indica para a tiroidectomia, porque daí fica assim, a gente indicar uma paratiroideia num paciente com 300 de PTH e com cálcio de 10,8, 11, ou você tolera um cálcio mais alto? Aí é exatamente o que a gente faz no hiperpara primário, né? No hiperpara primário, né, no paciente que vem perdendo massa óssea progressivamente, que tem valores de cálcio persistentemente acima de 10,5, acima de 11, com valores de PTH que para nós em diálise não assustariam, mas tem que lembrar que esse é um paciente que não está mais na diálise, né? Então, valores de PTH 200, 300 para esse paciente são valores inadequados, né? Que se associam com perda de massa óssea progressiva e risco maior de falência do enxerto. Então,
10,8 de cálcio, 300 de PTH, que não responde a cálcio mimético, por exemplo, é indicação de paratiroidectomia. O ideal é realmente fazer a paratiroidectomia, porque senão a longo prazo você vai pagar um preço. Esse doente vai fraturar, tem um risco maior de fratura e tem risco maior de perder o enxerto antes do que um paciente que tem as variáveis mais ajustadas. Poxa, estamos com uma audiência boa, né? Que bom que veio bastante gente participar, né? Eu chamei a atenção até de uma forma provocativa, né? Eu sei que às vezes eu faço algumas brincadeiras aí, algumas pessoas interpretam mal, né? Mas eu fiz uma provocação com relação à combinação de drogas, né, Denise? Porque eu sei que Santa Catarina tem uma dificuldade, né? Eu imagino que o Dirceu também experimente essa dificuldade no Rio Grande do Sul, eventualmente, né? E os demais colegas também, de fazer combinação de fármacos, né, para os casos mais graves de hiperparatiroidismo na diálise, né? A gente não tinha essa recomendação prévia, né, realmente escrita em diretriz, né, de uma forma clara. Então, a ideia é de que a combinação de fármacos ela é benéfica para os pacientes, né? Em particular nesses casos mais graves, em que você vai ter oscilações de cálcio e fósforo com mais frequência, em que o paciente vai ter uma resistência farmacológica maior, né? E a gente compreende aí que as regiões no Brasil, elas têm, vamos dizer, acesso aos fármacos de uma forma um pouco distinta, né? Uma dificuldade em algumas regiões, menos dificuldade em outras, e a gente quer, de alguma maneira, assim, tentar também estimular os colegas, né, a se aventurarem na prescrição desses fármacos quando bem indicados, né, e dizer que vocês não estão sozinhos, né, que as mesmas dificuldades que vocês têm, né, que todo mundo tem, são as mesmas que a gente tem, né, é difícil controlar isso nas formas mais graves mesmo, né. E eu quero ressaltar que a combinação de remédios é algo que realmente a gente não tem como fugir disso se você quiser controlar a doença. E é difícil progredir para uma dose mais robusta de Sinacal 7, por exemplo, né? É difícil. A experiência nossa com a droga é de que os pacientes que toleram mais do que um comprimido, eles toleram bem até por volta de 90 miligramas, né? E aqui eu quero transmitir, então, duas mensagens. Primeiro que, se o paciente tem dificuldade de tolerar a droga, procure espaçar durante o dia, né? Colocar um comprimido, por exemplo, em cada refeição, ao invés de colocar todos os comprimidos numa única refeição, numa única tomada. Isso pode ajudar na melhor aceitação do remédio. E segundo, que se você chegou em 90 miligramas e o paciente não está respondendo adequadamente, né, o PTH persiste acima de 800, então, olha, ele não vai responder a 120, a 150, a 180, que seria a dose máxima, né? Então, não insista, tente indicar já a paratiroidectomia nessas condições, para a gente realmente não perder tanto tempo, né, com refratariedade desses pacientes que podem eventualmente conseguir o procedimento cirúrgico mais rápido, né? Então, eu tenho visto isso, né? Assim, 90 miligramas está respondendo bem, ok, vamos mantendo, e eventualmente ainda assim persiste a indicação da PTX, mas chegou em 90, não está respondendo, é melhor chamar o cirurgião e tentar marcar a cirurgia o quanto antes. Aqui pelo chat, Dr. Paulo Frachino, Dr. Marcos Vieira e Dr. Mauro estão parabenizando pela apresentação, doutor Sérgio. Obrigado, gente. Muito boa. Nossos colegas também estão à disposição aí, né? Vamos tirar as dúvidas aí, né? Acho que como eu falei, né? As dificuldades que são encontradas no dia a dia, né? A gente tem as mesmas dificuldades, né? O paciente não toma o remédio, falta na diálise, está na churrascaria, enfim, não faz dieta. Eu me recordo de um paciente que a gente insistia, né, para saber se estava tomando o remédio, se não estava, e o paciente me contou assim: olha, doutor Sérgio, o negócio é o seguinte, o senhor já tem cabelo branco, já está na diálise aí há bastante tempo, já está vendo aí que cada pacientinho tem, né, as suas peculiaridades, particularidades, mas o que nós temos todos em comum é que a gente gosta de mentir. Então, a gente fala que está tomando remédio,
e, na verdade, não está tomando adequadamente, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Realmente suspeitar que a aderência medicamentosa não está satisfatória, né? E que a dieta, obviamente, né, também não está sendo seguida à risca, né? A gente sabe que mudanças comportamentais são difíceis, né? Mudar padrão dietético, né? Aderir a fármacos que são, do ponto de vista digestivo, aí, pouco palatáveis, né? É uma tarefa complicada, realmente, né? Então, a gente entende as dificuldades todas, né? Mas a gente tem que persistir, né? Tem que insistir, tem que estimular o paciente, né? A gente até faz, às vezes, competição, né? Qual que é o turno de diálise que vai estar com o fósforo mais baixo, aí, em média, para ver se estimula os pacientes aí a ingerirem os quelantes corretamente, a não faltarem na diálise, né? Para ver se a gente consegue ter resultados melhores. Então, agora, acho que o Gustavo, né, fez uma pergunta aqui no chat. Ele está perguntando sobre a facilidade da paratiroidectomia, né? Realmente, né? Então, em Curitiba, né, a gente tem esse acesso, são 2 serviços aos quais a gente está ligado que realizam paratiroidectomia, né? No Hospital Evangélico, né, Universitário Mackenzie, onde tem uma equipe forte fazendo paratiroidectomia, e no Hospital de Clínicas, né, onde a gente passou um perrengue aí por um tempo, né, porque todo mundo aqui sabe, né, que houve um momento em que tudo é Covid, né, Covid, então todos os procedimentos eletivos, né, entre aspas, foram suspensos e o acesso à paratiroidectomia ficou mais restrito, né. Mas, felizmente, isso voltou a acontecer, né, com uma periodicidade melhor e realmente, né, a gente não tem mais operado esses pacientes com PTH de 2.500 ou mais, né, a gente tem conseguido encaminhar mais pacientes e menos graves, né, para paratiroidectomia, mas ainda assim, a gente eventualmente vê pacientes com PTH tão alto quanto esse, né, precisando aí de paratiroidectomia, porque não responde mais a nada, né, aqueles pacientes encaminhados tardiamente, né, cujo manejo nos estágios intermediários e mesmo no início da diálise acabou não sendo satisfatório, né. E a gente entende que, para o colega em diálise, né, e, poxa, eu trabalho com diálise há 20 anos também, eu sei que tem que ficar olhando para a anemia, tem que olhar para a pressão arterial, tem que olhar para o fósforo, para o cálcio, para o PTH, para o acesso vascular, para a pressão arterial, né, enfim, né, tem uma série de questões que a gente tem que gerenciar e lembrar que não tem que olhar todo dia o fósforo, o PTH, para o cálcio, enfim, né, mas tentar reservar um período do mês ali para dar atenção para o metabolismo mineral, né, e tentar com isso aí melhorar os resultados finais aí dos nossos pacientes, né. É um trabalho árduo, mas que vale a pena e o nefrologista de sala, de diálise, né, obviamente tem que incorporar esse cuidado aí no dia a dia.